Oi pessoal do primeiro termo, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de física. Essa vai ser a nossa primeira aula de física do segundo bimestre. É a aula número 4. A partir dessa aula, todas as atividades, todas as aulas postadas a partir dessa serão para a nota do segundo bimestre, certinho? Vamos continuar com cinemática, que é uma parte da física que estuda o movimento dos corpos, mas sem se importar com a causa desse movimento, né? Sem se importar com as forças que regem, que causam aquele movimento. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre posição ao longo de uma trajetória, tá? Então toda vez na física que a gente se refere à posição, a gente usa a letra S de space, tudo bem? Então toda vez que vocês virem numa equação horária, por exemplo, a letrinha S, esse S é da posição, é localização, é lugar, tá ok, pessoal? Então, a posição de um móvel, né, de um corpo que está em movimento ao longo de uma trajetória. Aí eu coloquei aqui uma trajetória, né, qualquer trajetória, coloquei aqui uns números, observe que tem o zero nessa trajetória. Então, o zero na trajetória, ele significa o início das posições, né? Então, daqui para lá, as posições, olha a flechinha, ó, elas estão todas em metro, sempre a gente deve colocar qual é a unidade que está sendo demarcada naquela posição, poderia ser metros, quilômetros, centímetros, não é verdade? Então a gente sempre coloca aqui, ó, qual é a unidade que rege esse movimento, essa trajetória. Então aqui as medições estão em metros, esse é o início de tudo, por isso que é o zero. Aí à direita, ó, indo para cá, no sentido da trajetória estão os marcos positivos, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. E atrás, ó, para trás, antes desse zero, estão as posições negativas, porque estão contra o sentido da trajetória. Se a trajetória foi direcionada com a flechinha para cá, então quando vier para cá vai ser o sentido negativo, porque é o sentido oposto. Então 0, menos 1, menos 2, menos 3 metros e assim por diante, tá bom? Então o ponto B, ó, o ponto B, que é o espaço menos 2 metros, nós temos aqui um corpo no ponto B, nesse ponto menos 2 metros, que eu chamei de B. Temos um corpo aqui na origem das posições, chama origem das posições, quando é em cima do marco zero, é o ponto C. Temos o ponto A e o ponto D. O ponto A na marcação 4 metros, positivo, e o ponto D na marcação 6 metros, positivo também, tá? Então, isso é a posição de localização. Onde se localiza o ponto A? No S igual a 4 metros. Onde se localiza o ponto C? No S igual a 0. Onde se localiza o ponto B? No S igual a menos 2 metros. E o ponto D se localiza no S igual a 6 metros. Tudo bem? Então, essa é a posição, onde está o móvel. Então, é isso que nós vamos escrever aqui agora, ó. Então, quando eu leio SA, desse jeitinho aqui, significa qual é a posição do corpo A, do móvel A, né, do objeto A. Então, você vai lá e olha, onde está o A? No 4 metros. SB, ou seja, qual é a localização do ponto B? Você vai lá e olha, ele está no menos 2 metros. É importante colocar sinal, se for negativo, quando é positivo não é obrigatório pôr o mais, e é importantíssimo colocar a unidade, então metros. Qual é a localização do ponto C? Eu venho, olho, é 0, não precisa colocar 0 metros, no caso aí, tá bom? 0 metro. Se quiser colocar também pode. Qual é a localização do ponto D? Então, eu vou lá e vejo que o D está sobre os 6 metros. Então, S de um ponto é exatamente onde o ponto se localiza. É só olhar na trajetória. Tudo bem? Agora, também temos a variação de posição. Variação de posição. Ó, variação, a gente usa a letrinha grega que parece um triângulo, que a gente chama de delta, tá bom? Então, delta S é a variação de posição. É diferente de S? Sim, diferente. O S é a localização onde ele está, pontual, o lugar em que ele está, tá bom? Então, ó, onde está o ponto A é no SA. Então, você olha no A, está no 4 metros, sobre o 4 metros. Agora, quando a gente fala variação de posição, a gente fala delta S, tá bom? Variação de posição. Então, o que é a variação de posição? A variação é de onde ele foi parar em relação a de onde ele estava. Por exemplo, ó, eu estava no 2 e fui para o 5. Então, qual é a minha variação de posição? Ó,
De 2 para 3 é 1, de 3 para 4 é outro, de 4 para 5 é outro. Então, a minha variação de posição são 3 unidades. Tudo bem? Então, delta S não é S. S é a localização pontual, onde está. E o delta S é a variação de posição. Ou seja, eu estava num lugar, fui parar em outro. Então, qual é a distância, qual é a variação que teve desse lugar para chegar no outro? Eu posso até dizer que é isso aqui, ó. S final menos S inicial, tá? Então, S é a posição final menos a posição S0. Esse zero não é esse zero aqui, pessoal. Esse zero é zero de inicial, tá? Então, esse Sinho aqui é posição final, posição onde foi para ela, que foi para lá. E S0 é a posição inicial. Então, é basicamente onde chegou menos de onde saiu. Para saber qual é a distância, gente. Eu tô no 2, fui parar no 5. Então, qual foi a minha variação? Foi 3, porque 5 menos 2 é igual a 3. Tudo bem? Fácil, né? Então, vamos lá. Qual é a variação de posição, delta S, de B para C? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, ó, se é de B para C, então o final é C. Foi para C. Então, olha a posição C. Qual é a posição C? É 0. Aí, menos, ó, menos a posição de onde saiu. Saiu de B. Qual é B? Olha aqui no B, é menos 2. Então, é 0 menos menos 2. Ó, de B para C, eu pego a posição final, que é a C. Se saiu do B, o B é inicial, ó. B é a posição inicial e C é a posição final. Então, eu pego a posição final C, que é 0, e faço menos a posição inicial, que é B. Saiu de B. B é menos 2. Como aqui tem um menos que eu tenho que tirar, e como o B também é menos, eu coloquei num parentezinho aqui. Aí vai ficar assim, ó, 0, menos com menos, olha a matematiquinha aqui da sexta série, menos com menos, sinais iguais dá mais, então ficou 0 mais 2, que é igual a 2. No caso aqui, 2 metros. Então, a variação de posição de B para C é de 2 metros. Tudo bem? Agora, de C para B, não é a mesma coisa? Não, ó, C é inicial, B é final. Então, de C para B, eu pego B, a posição final B, que é menos 2, e tiro a posição inicial C, que é 0. Então, é menos 2, que é final, menos C, que é inicial, 0. E aí, pessoal, ó, se eu devo 2 e devo nada, eu devo 2. Então, menos 2 metros. Então, a variação de posição aqui é de menos 2 metros. Ó, é de C para B. Você tá vendo que tá no sentido contrário? Ó, sai daqui e vai ao contrário, vai ao contrário da trajetória. Quando a gente vai para lá, ó, a gente está indo a favor da trajetória, por isso que deu positivo. Agora, quando a gente está vindo para cá, está indo contra a trajetória, por isso que deu negativo. Tudo bem? De C para A. Então, C é de onde saiu, é inicial, e A é onde chegou, é final. Então, C para A é pegar a posição final A, olha a posição final A, é 4 metros, e tirar a posição inicial C. C é 0. Pronto. Então, 4 menos 0. 4 menos 0, 4. 4 metros é a unidade. E de A para C, ó, é a mesma coisa? Só porque inverteu é diferente? Sim, pode ser diferente. Você está indo contra agora, ó. Então, de A para C, se saiu daqui, aqui é o inicial. Se foi para cá, aqui é o final. Então, pega a posição final, C, ó, posição final menos posição inicial. Posição final C, qual que é a posição final C? É 0. Menos posição inicial. Posição inicial A é 4. Então, 0 menos 4. Nada menos 4 é menos 4 metros. A gente só faz regra de sinal menos com menos, mais com mais, quando é parêntese, sim, ó. Quando é só um número na frente do outro, a gente faz tenho e devo, ó. Devo nada, devo 2 e devo nada? Devo 2. Tenho 4 e devo nada? Tenho 4. Tenho nada e devo 4? Continuo devendo 4, tá bom? Lembrando lá da matematiquinha da sexta série. De B para D, ó, se é daqui que sai, aqui é o inicial, se é aqui que chega, aqui é o final. Então, é sempre final menos inicial. Final é D. Então, olha no D, olha lá em cima. D é a posição 6. Menos a posição B, posição inicial B. Olha o B aqui, ó, é menos 2. Então, parêntese, para não ficar um sinal grudado no outro. Não pode pôr menos, menos sem nada no meio. E aí, vamos lá. Ó, regrinha de sinal, sorriso, sinais iguais dá mais. Então, ficou 6 mais 2, que dá 8 metros.
tá bom? Então, de B até chegar no D, olha só como é verdade, ó. De B até chegar no D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros de variação, no sentido positivo, no sentido para lá mesmo. E o contrário de D para B, ó, o D é o inicial, o B é o final. Então, eu pego a posição final, que é B, olha o B aqui, é menos 2, e tiro a posição inicial, que é D. D é 6. E agora nada de fazer menos com menos mais. Se você deve R$2 na padaria e deve R$6 na farmácia, você deve 8 no total. Então, por que deu menos 8 metros? Qual que é a diferença de dar 8 metros e menos 8 metros? É que de D para B você também andou 8 metros, só que você andou contrário à trajetória. A trajetória era para lá e você está andando ao contrário, por isso que deu negativo. Tudo bem? Agora também vamos estudar um pouquinho de velocidade, né? Velocidade instantânea e depois velocidade média. Como o próprio nome diz, velocidade instantânea significa a velocidade num dado instante, num momento específico, e não num intervalo de tempo. Então é aquela velocidade que a gente olha no velocímetro do carro. Você está lá correndo e tal, você olha, nossa, quanto será que eu tô? Você olha no velocímetro, está marcando, por exemplo, 100. Você está a 100 km por hora naquele instante. Então velocidade instantânea não é velocidade média. É a velocidade que você está num determinado momento, tudo bem? E velocidade média? Velocidade média, né? A gente sabe o que é, mas vamos tratar fisicamente da velocidade média, né? Ver o que ela é na física. Velocidade média a gente chama de V de velocidade, M de média. É o quociente, é o resultado da razão, da divisão entre a variação de posição, que é o ΔS, que nós vimos agora mesmo, e o correspondente intervalo de tempo, que é o ΔT. Então, sempre o intervalo de tempo, intervalo de espaço, variação de qualquer coisa, usa esse delta aqui, tá bom? Então, em outras palavras, ó, a velocidade média é quando a gente relaciona o tanto que andou de espaço pelo quanto que gastou de tempo. É isso que é velocidade. Se você andou 15 quilômetros em 1 hora, então a sua velocidade foi 15 quilômetros por hora. Então, por isso que a velocidade é sempre assim, quilômetros por hora, metros por segundo, centímetros por minuto. Então, a velocidade média, ela sempre relaciona a unidade de posição com a unidade de tempo. Porque, ó, quilômetro por hora, por exemplo. Quilômetro não é posição, não é o quanto você andou de espaço. Agora, por hora, hora é tempo. Então, se você andou tantos quilômetros em tantas horas, você vai dividir aqueles quilômetros por aquelas horas, vai saber a média da velocidade, tá? Que colocando em fórmula fica assim, ó, ΔS sobre ΔT. Mas nada mais é do que isso. Quanto de espaço você andou, em quanto tempo você gastou para andar. Que a gente coloca, ó, o ΔS aqui, ó, posição final menos posição inicial, variação de posição. E a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, ó. Mesma coisa que aqui, só que em tempo. Então, você vê quanto espaço você andou, quanto tempo gastou para andar, divide esse espaço pelo tempo, você tem a velocidade média, certo? Exemplos. Antes de dar exemplos, deixa eu falar sobre os sinais da velocidade. Velocidade também tem sinal, assim como posição? Sim, só que a gente não está acostumado a lidar com sinal em velocidade. A gente vai ver sinal na velocidade na física, na vida real ninguém fala velocidade de menos 8 km por hora, tá? Mas existe isso? Existe, eu vou mostrar para vocês. Então, ó, sinais da velocidade. Está relacionado com o sentido do movimento. Então, olha essa primeira situação. A velocidade é positiva, ó, sinalzinho de mais, maior que zero, positivo é a mesma coisa que isso. Quando o ponto se move, o móvel, né, o carro, o que for, se move no sentido dos espaços crescentes. Ou seja, a festinha é para lá que eu vou. Então, a gente diz que esse movimento se chama progressivo. Então, quando o movimento se dá no sentido da trajetória, a gente diz que a velocidade é positiva. Agora, outra situação que você nunca vê na vida real é quando a velocidade é negativa, ó, menos, menor que zero. É quando o ponto se move no sentido dos espaços decrescentes, ou seja, quando é contra o movimento. Aí a gente fala que o movimento é retrógrado, tá bom? Então, são duas palavrinhas novas que apareceram para vocês se lembrarem, ó. Então, se o movimento é orientado para lá e a pessoa está indo para lá mesmo, então eu tenho uma velocidade positiva, o movimento é progressivo. Agora, se o sentido do movimento é para lá
e você vai indo ao contrário. Ou você está de ré, ou você está na contramão, ou você está indo no sentido oposto. Então, o movimento tem velocidade negativa e a gente diz que o movimento é retrógrado. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente vai aprender a calcular a velocidade média. Até mais!